poderia começar perguntando e falando sobre todas as tuas conquistas, sobre o bronze, sobre a medalha Pierre de Coubertin, sobre os dois Pan-Americanos. Mas eu queria trazer essa entrevista mais primeiramente, para um outro lado. Falar de juventude, falar de infância. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre como que foi a tua infância e como que tu descobriu a corrida. Bom, na verdade, uma infância pobre, né, com poucos acessos, né? Mas assim, com muitos valores, né? Dentro da minha casa, boa educação, boa formação. Meus pais, muitos religiosos, né? E buscando sempre a perseverança. O esporte, ele, na verdade, ele veio ao meu encontro, né? Não foi o Vanderlei que escolheu o esporte, foi o esporte que escolheu o Vanderlei. Eu fui motivado pelo professor de educação física dentro da escola. Fui convidado a representar a escola nos jogos escolares. Esse foi o meu primeiro contato que eu tive com a corrida. E foi um contato assim de um amor à primeira vista, né? E aí eu busquei a corrida como meio de ascensão, né? Eu acho que não só a oportunidade naquele início, aquele primeiro contato com o esporte, com a corrida, de poder viajar, usar a ferramenta a esporte para poder viajar, conhecer novos lugares, mas também buscar uma perspectiva de vida melhor, né? Através da corrida, buscar um emprego e assim sucessivamente foi abrindo um leque de oportunidade que chegou um momento que eu vi que a corrida era muito mais do que isso, né? E aí eu trouxe a corrida como um desafio para mim, né? Fazer com que a corrida fosse parte do meu cotidiano, de uma construção de algo muito mais do que somente a oportunidade, né? Fazer da corrida a minha vida. E quando que tu sai desse estágio que tu estava na corrida influenciado pelo teu professor na escola, teu professor devia ser o professor de educação física, e tu transforma isso em algo profissional? Bom, demorou-se um tempo, né? Claro, até porque os desafios eram enormes, né? Naquele momento da minha carreira, da minha vida. Mas eu estava convicto de que realmente era aquilo que eu queria, né? Então foi uma decisão assim, até contrariando um pouco meu pai e minha mãe, porque eles não queriam que eu saísse de dentro da minha casa, né? Ainda menor. Mas eu encarei esse desafio como algo que seria talvez, como foi, né? Talvez tenha sido a única oportunidade que eu tive, né? Então eu fiz desse momento, dessa oportunidade, a minha história e a minha vida, né? Mas para tomar essa decisão foi muito difícil, até porque não me dava segurança, né? Na verdade, eu tive que contrariar tudo e a todos para alimentar esse sonho, né? De um dia se tornar atleta, de um dia poder estar nos Jogos Olímpicos. Então foi um processo, né? Um processo lento, árduo, com muito trabalho, dedicação, muitas barreiras, né? Mas a minha vida como atleta sempre foi com muitos desafios, né? Com muitos obstáculos. Tu trabalhasse a vida inteira com o mesmo treinador, né? Com o De Angelo, não? Não. Eu na verdade, o início da minha carreira foi com o professor de educação física, que foi o grande motivador, né? E pós esse momento aí eu tive uma parceria com um amigo que também já fazia prática da corrida, né? Que me orientou durante um período. E aí depois eu tive o meu primeiro treinador, que foi na cidade de Maringá, né? Que foi o Antônio Manuel Mendonça Martins, que a gente até chamava de professor português, né? Então foi esse o meu primeiro treinador, né? E aí depois dessa fase aí, quando eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, que aí eu tive um outro treinador do clube do qual eu pertencia. E depois que eu mudei desse clube de São Paulo para a região de Campinas, São Paulo, passei a treinar com outro treinador, mas foi um breve momento, né? Até porque esse outro treinador veio a falecer. E aí depois que a gente começou essa parceria, né? Treinador e atleta com o Ricardo D'Angelo em 92. E até então aí segui minha carreira até o final da carreira com o mesmo treinador. Quando tu falou de perseverança, não tem como conversar contigo e não falar das Olimpíadas de 2004 em Atenas. Ah, como é que foi a preparação para essa prova? Porque, na verdade, as tuas últimas duas Olimpíadas, tu vinha de um retrospecto não tão bom. Se eu não me engano, na primeira que tu participou, tu teve um problema, acho que era com tênis, não foi? Sim, E depois teve uma lesão mal curada num treinamento no México. também.
E como é que foi essa preparação? Como é que estava a cabeça para competir novamente pela terceira vez, depois de um retrospecto que não necessariamente era o melhor? Não, tudo na vida de um atleta, tudo é processo, né? E dentro desse processo você vai procurando melhorar cada vez mais. Eu acho que não só na questão física, mas também na emocional, né? E por ter passado já por dois momentos, dois ciclos olímpicos, já me dava uma condição de um preparo, acho que não só na questão física, mas também emocional muito grande, né? Então, meu terceiro ciclo olímpico em Atenas, eu já estava muito mais maduro, né? E muito mais convicto daquilo que eu queria para a minha vida, né? Não deixando falar que na primeira e segunda Olimpíada eu estava com essa mesma convicção, né? Mas houve alguns fatos externos que me tiraram as grandes possibilidades de estar nos meus primeiros jogos e fazer o resultado do qual a gente esperava, né? Que na primeira Olimpíada eu esperava estar entre os 10 e sucessivamente em Sydney também. Eu tinha condições, né? Até porque eu sempre me mantive dentro de um padrão de regularidade de resultado que me colocava nessas condições, né? Mas foram fatos que me tiraram essa chance, né? Não porque talvez eu não pudesse alcançar naquele momento aquele resultado, mas foram fatores que acabam fazendo parte do cotidiano de um atleta, né? É isso que faz o atleta buscar a superação, né? São esses momentos que você cresce e se fortalece cada vez mais, né? Não é nos momentos mais alegres que você cresce, né? Eu acho que é nos momentos mais difíceis que você acaba se lapidando para que você possa desencarar o desafio que é a vida do atleta, né? O dia a dia do atleta é desafiador, né? É muita renúncia, né? Que você tem que fazer ao longo de uma carreira, ao longo de uma vida, para buscar um objetivo. E na busca desses meus grandes objetivos, eu nunca desisti, mesmo passando por esses momentos tão difíceis na minha vida, na minha carreira, mas eu sempre acreditei que era possível, né? E Atenas foi um grande momento, né? Com 35 anos de idade, na minha melhor forma física e emocional também. Até meu treinador, ele me colocou: Vanderlei, você não vai ter outra chance, vai ser a sua última Olimpíada. Então a gente vai fazer de tudo, vamos fazer um trabalho que a gente possa chegar lá e alcançar um grande resultado. Então não foi nada sorte, aconteceu acaso, porque o padre agarrou o Vanderlei, agrediu o Vanderlei. Eu falo, não, aquilo ali foi fruto de muito trabalho, né? A agressão do padre só foi um detalhe dentro da minha história, né? Que eu acho que de uma outra forma acabou valorizando ainda mais, né? Eu acho que não só aquele momento que eu vivi em Atenas em 2004, da agressão, de ser retirado fora da prova, voltar para a prova e finalizar a prova conquistando a medalha, né? Mas de toda uma vida, né? Aquele não foi um momento único de dificuldade que eu passei, né? Então a vida já havia me lapidado muito tempo antes para encarar aquela situação de uma normalidade. Para quem me conhece sabe quem eu sou, eu acho que não faria outra coisa diferente do qual eu fiz, né? Então era muito normal reagir daquela forma, porque sempre reagia dessa forma, né? Caindo, tropeçava, mas sempre levantando, dando um passo adiante para buscar os meus objetivos. Assim, analisando a tua carreira e toda a tua história, além da perseverança, uma palavra que eu acho que pode te definir muito bem seria a resiliência. Então, tu, dentro dos teus treinamentos, dentro de todo o trabalho, dentro de toda a experiência que tu adquiriu, quando tu vai para os terceiros jogos, eu queria te perguntar o que vem à tua cabeça naquele momento em que vem o padre, acontece a agressão e acredito que com certeza venha tudo, toda uma vida, toda uma dedicação, toda a tua infância, toda a dificuldade que tu passou, todo o teu treinamento para tu estar ali, que seria, que nem teu treinador falou, tua última oportunidade. E da onde tu tira forças para te levantar e para te seguir? Bom, como eu disse, né, é uma busca constante de uma vida toda, né? Não seria no meu melhor momento, né, da minha carreira e da minha vida que eu poderia perder a chance por um fato que não fazia parte do cotidiano da minha busca, que sempre foi sempre ser o melhor. Melhor não chegar na frente, né? Melhor todos os dias, dando o melhor todos os dias, né? Como atleta, como pessoa. E isso o esporte e a ferramenta de esporte me ensinou muito, né? Não ser grande pelo resultado, né? Mas sim grande também pela pessoa, pela formação, pela conduta,
pelo exemplo. E muito disso também eu trouxe de dentro da minha casa, né? Aquilo que meus pais também me passaram durante toda uma vida, aliado àquilo que o esporte me proporcionou, me fizeram uma pessoa cada vez melhor, né? Não só dentro das pistas, né? Mas também no meu comportamento, no meu dia a dia, com a minha família, com meus amigos, né? E com o público também do esporte, né? E eu acho que esse é o grande legado de qualquer um atleta, né? Que tem a oportunidade de deixar os bons exemplos, né? Porque as maiores referências que nós temos no nosso país hoje, os grandes ídolos, veio do meio do esporte. Eu me orgulho muito de fazer parte desse seleto grupo, né? Que pode fazer uma diferença dentro de uma sociedade. Quando tu vai te aproximando da chegada, e acredito que a maioria das pessoas pensaria, se tivesse acontecido o que aconteceu com qualquer pessoa, o pensamento seria: o ouro era meu, ou algo do tipo, e a pessoa ia estar frustrada, poderia até ter deixado. O que passava na tua cabeça no momento? Porque tu chegou fazendo o aviãozinho e sorrindo e aproveitando o momento de ter conquistado aquele bronze. Então, tudo isso é um processo, né? Para chegar naquela situação. No mais, eu estava em Atenas, nos Jogos Olímpicos, chegando no Panathinaikos, conquistando a medalha, e ali vem um filme, né, da minha vida, né, da onde que eu saí, né, qual foi o processo que eu passei para chegar naquela situação, e você entrar dentro de um seleto grupo de atletas medalhistas no universo olímpico, para um pequeno grupo, né, um seleto grupo a nível olímpico no mundo, né. E eu estava entrando dentro desse grupo, né? E naquela situação, reflete um pouco da minha história, da minha vida. Como eu disse, né? A minha infância foi uma infância pobre, de poucos acessos. Então ali eu estava praticamente conquistando tudo aquilo que eu queria na minha vida. Então não tinha por que reclamar, né? Então mesmo não alcançando e sendo impedido de buscar aquilo que eu sempre almejei na minha carreira, né, que é sempre poder superar os limites, né, superar o adversário, buscar a primeira colocação, mas eu fiquei muito feliz, porque o mais importante talvez não tenha sido simplesmente a conquista de uma medalha de bronze, né, mas o mais importante, né, é poder também contar a minha história, que a minha história também é uma história de um vencedor. Então eu acho que isso aí também acho que foi muito relevante naquele momento. Aquilo ali deu um conforto muito grande para mim, aquela conquista da medalha de bronze. Mesmo não sendo dourada, aquilo ali foi uma honra enorme para mim, porque ali eu estava me sentindo realizado de todas as formas, né? Olhando o meu passado, olhando a minha história, então não tinha nenhum direito de reclamar ou reivindicar qualquer situação que fosse o contrário daquela que eu estava vivendo, né? Claro que se eu pudesse ter tido a chance de chegar no final da prova brigando pela medalha de ouro, com certeza, se você me perguntasse agora, era isso que eu queria, que nada tivesse acontecido e que eu pudesse ter a chance de ter lutado pelo ouro até o final da prova, né? Mas quis Deus que fosse daquela forma, né? E na verdade ele sempre usa nós como ferramenta para bons exemplos para a humanidade, né? Então eu me senti uma ferramenta que Deus me colocou para dar um bom exemplo, né? E é isso, eu acho que é a grande lembrança que eu tenho, né? Eu não tenho decepção, não tenho frustração. Eu não ganhei medalha porque o padre me agarrou. A frustração poderia ser diferente, não. Nunca reclamei disso. Eu sempre me coloco, não naquele momento de Atenas, mas de todos os momentos que eu vivi na minha vida, primeiramente agradecer, né? Para depois reivindicar. Agora já encaminhando já para uma outra parte assim, trazendo para a maratona que vai acontecer amanhã, aqui em Pelotas, na região sul do nosso estado, a gente tem diversas questões sobre a nossa juventude, uma cidade periférica, uma cidade de interior, e tu viesses dessas mesmas origens, de uma cidade interiorana. Então, qual a importância da tua presença no fomento dessa maratona, no fomento do esporte e também na juventude, uma juventude que passa por diversas dificuldades, uma juventude aqui do interior e que às vezes se agarra nos ídolos como tu, como uma fonte de esperança. Qual a importância da tua presença aqui? Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Sesc, né, por mais essa oportunidade de poder voltar aqui em Pelotas. E eu acho que o grande momento de poder voltar aqui, e ainda estou muito feliz de poder vir e vou participar da prova também, né? Vou correr os 5 quilômetros.
poder mostrar para essa juventude, para essas que estão aí começando ou estão aí sonhando, querendo, que na verdade a minha história nunca foi diferente, nunca vai ser diferente da história de cada um deles, né? Eu saí também lá do interior do Paraná, numa pequena cidade, trabalhando na roça, era boia fria. Eu também não tinha perspectiva de vida nenhuma, né? E na verdade, dentro desse início da minha carreira, claro que eu tive aquela motivação do meu professor, mas também tive uma grande inspiração, né? É você olhar lá na frente, lá ver alguém como exemplo, alguém que você possa seguir, alguém que você possa se espelhar, porque aquela pessoa te coloca como algo de esperança na tua vida, né? E isso aconteceu comigo, né? Eu lembro que quando eu ainda criança, tinha aí 14, 15 anos de idade, não tinha energia na minha casa, mas uma imagem que nunca saiu da minha cabeça, né? Quando eu estava na porta da casa de um vizinho assistindo televisão, que eu vi a imagem do Joaquim Cruz dando volta olímpica, e aí eu coloquei para mim, falei, nossa, um dia eu quero estar nos Jogos Olímpicos, né? Vendo aquela imagem, né? E coloquei isso na minha cabeça, e aquilo nunca saiu da minha cabeça, e fui buscar a realização desse sonho. Sabia que naquele momento da minha vida era um sonho impossível, né? Mas aquele sonho ele nunca saiu da minha cabeça. E foi muito grato, porque quando você alimenta o sonho, e ele acontece, ele vem de uma maneira assim, muito significativa e importante no momento da vida da pessoa. Porque a realização desse sonho de se tornar atleta olímpico, ela veio de encontro de algo que eu nem esperava, né? Foi quando eu participei dos meus primeiros jogos em Atlanta. Eu estava ali realizando o sonho de se tornar atleta olímpico, mas também tendo a chance do meu primeiros jogos estar ao lado do meu grande ídolo Joaquim Cruz. Eu nunca poderia imaginar. Imagina eu criança lá no interior do Paraná, quando eu vi aquele canal de TV, que eu poderia criar a possibilidade de um dia estar com aquela pessoa nos Jogos Olímpicos. Era uma coisa impossível, mas se tornou realidade. Por quê? Porque eu alimentei esse sonho, né? Eu trouxe para dentro de mim, e esse sonho ele nunca adormeceu, né? Ele sempre estava vivo até que ele veio a florescer, e eu sempre acreditando, né? Com muita perseverança, com muita dedicação, comprometimento, muita disciplina, porque o resultado ele só vem a partir do momento que você passa pelo processo, né? E eu tô aqui, né? Estou aqui como exemplo, e mostrar para essa garotada, mostrar para esse jovem que tudo na vida é possível, né? E é uma juventude que tem um potencial enorme, ele precisa mostrar para que veio, né? Explorar esse potencial que cada um tem dentro de si. Então, essa não é só um incentivo, né? É um desejo, né, que eu coloco para essa juventude que está aí na perspectiva de conseguir algo na vida também.